Graças a Deus pelas nossas crianças. Deus é pródigo e nos dá crianças, né? E louvamos a Ele por isso, né? Vamos orar? Senhor bendito Deus e Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, por todas essas vidas, por todos esses pequeninos. O Senhor diz, deixai vir a mim as criancinhas. E assim nós estamos fazendo, Senhor, trazendo as crianças à sua casa, para que elas possam aprender de Ti, crescer em Ti, e multiplicar, fazer frutificar a sua palavra em seus corações, para que quando elas cresçam não venham se desviar deles. Instrua as professoras para que elas possam realmente instruir as crianças neste momento para louvor do seu santo nome. É isso que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Sai por lá, pelo lado. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Vamos estar dando continuidade à nossa série, A Igreja e o Reino. Gostaria de estar convidando os irmãos a estarem abrindo a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 1. Hebreus 1:1. Vamos ler do primeiro versículo até o terceiro versículo. Vamos ler? Toda reverência, assentados mesmo. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos orar. Senhor bendito Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Sua palavra. E suplicamos ao Senhor, Pai, que a Sua palavra venha invadir os nossos corações através do Seu Espírito, que a Sua palavra possa alimentar o nosso ser com esse texto tão maravilhoso ao qual o Senhor nos deixou. E eu suplico a Ti, Senhor, fale aos nossos corações. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui realmente é um texto bem bonito, né? A gente já está falando dele desde a semana passada, talvez de uma forma subliminar, né? A gente tentando minar os irmãos cada vez mais com o texto de Hebreus capítulo 1. E esse texto realmente é um texto magnífico, principalmente quando nós olhamos em relação a esse contexto de reino e igreja. Como que a igreja vê o reino e vê a principal pessoa desse reino, que é aquele que realmente possui todo o poder e toda a glória. Olhando para esse texto aqui, a gente vai olhar uma coisa bem importante, que é a respeito Vou voltar um pouquinho. Da grandeza do Filho. A grandeza do Filho, aquele que é detentor de toda a grandeza. Em que relação que a gente vai ver nesse texto, então, é a relação que nós temos com essa grandeza do Filho. E quando a gente fala do Filho, recentemente eu olhei uma pesquisa na internet, e a pesquisa perguntava diversas perguntas a respeito sobre religião. E uma das perguntas feitas sobre religião é:
passando. A pergunta que é feita sobre a religião, uma das perguntas é: quem é Jesus? Quem é Jesus? E questionando, acho que essa pergunta foi feita aqui em São Paulo, aí em torno da região da Paulista. Perguntaram para diversas pessoas e perguntaram para as pessoas: quem é Jesus para você? E as pessoas respondem diversas coisas. Não, a resposta não é a mesma. Algumas pessoas falam assim: eu vejo Jesus como Buda, como Maomé, uma referência. As pessoas falam assim: Jesus é um grande exemplo a ser seguido, né? Ele fez grandes coisas. Jesus é um grande homem. Algumas vão falar: Jesus é o Salvador, Jesus é tudo na minha vida. As respostas são variáveis, de acordo com o que elas acham e enxergam a respeito de Jesus. E é a pergunta a ser feita a nós mesmos: quem é Jesus? Quem é Jesus? Qual é a relevância de Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Isso é uma ideia bem interessante na visão que o crente tem a respeito do seu Senhor. Quem é Jesus para você? Então nós vimos em relação a essas perguntas que as pessoas respondem de diversas maneiras. E eu tenho certeza que se eu perguntar para cada pessoa aqui individualmente, também vou ter perguntas diversas. Mas a respeito o que a Bíblia fala a respeito de quem é Jesus? Então, como nós vimos nas respostas, muitas vezes as pessoas menosprezam o ser e a pessoa de Jesus. Ser comparado com algum líder religioso, ser comparado como um homem, uma pessoa que é somente aquele que passou aqui na terra para dar exemplo. As pessoas olham Jesus Cristo de uma forma distorcida, diminuindo o que é realmente o Cristo, o que é realmente o Filho, o que é realmente Jesus. E esse texto de Hebreus tem um pouco de um paralelo a respeito disso, porque os hebreus, eles tinham a tendência de olhar a ideia do Cristo de uma forma menor em relação à sua religião. Eles queriam diminuir a pessoa de Cristo, e a ideia do autor de Hebreus é demonstrar quão grande, qual é a grandeza do Filho, quão gloriosa é esse ser, essa pessoa do Filho para as nossas vidas, não para nossas vidas, mas para todas as coisas, porque todas as coisas convergem para Ele mesmo. E aqui nós vamos ver então algumas características da grandeza do Filho. O texto é separado em três versículos, e nesses 3 versículos nós vamos ver algumas características da grandeza do Filho. Então a primeira característica nós vamos ver a respeito da revelação de Deus. O que a gente entende sobre revelação de Deus? Os estudiosos de teologia, as pessoas, eles caracterizam a revelação de Deus de 2 formas. E eu vou tentar qualificar para os irmãos aqui quais são essas características de revelação de Deus. Principalmente olhando para o primeiro versículo de Hebreus. Pode passar todo. Pode passar. Mais uma e mais uma. Então, a primeira ideia que nós temos sobre revelação é justamente a ideia da revelação geral. Qual é a forma de revelação? Mas espera aí, você está falando de revelação? O que é revelação? Revelação é quando vem um irmão aqui na frente e fala tudo o que está em oculto e fala sobre os irmãos o que Deus tem para falar para a igreja, né? Uma forma oculta. Deus está sendo revelado. Não é muito bem isso que a gente está querendo dizer a respeito de revelação. Revelação, sim, é a forma a qual Deus se identifica, Deus se mostra, e a forma que Deus mostra quem Ele é, a respeito da sua glória, a respeito da sua majestade, a respeito da sua pessoa. E uma das revelações que nós temos é a revelação geral. Qual que é a revelação geral? A revelação geral é aquela que todas as pessoas conseguem ver a olho nu, a forma que Deus fez todas as coisas. Nós temos a ideia da revelação geral a respeito da sua criação.
Nós vemos isso justamente em Romanos capítulo 1, no versículo 19, versículo 20, vai dizer, né, que Deus se revelou através das coisas criadas. Toda a criação, tudo que foi criado demonstra a sua glória. Assim, então, através das coisas criadas, Deus se revela às pessoas. Como você consegue ver Deus? Você consegue ver Deus no pôr do sol. Você consegue ver Deus quando você está vendo o mar. Você consegue ver Deus no vento, nas folhas. Você consegue ver Deus no homem, porque Ele é reflexo, Ele é a imagem e semelhança de Deus. Você consegue ver Deus trabalhando na história. Nós temos outro texto do Salmo 19 que vai falar a respeito da revelação de Deus, como que Deus se manifesta. Toda a terra está cheia da sua glória e da sua majestade. Um dia fala outro dia a respeito da revelação de quem Deus é. O sol, as estrelas, a lua, ela diz: Deus me criou, olha quão grande é o Senhor. Tudo isso nós podemos ver claramente. E essa revelação geral, ela tem justamente essa intenção, de mostrar quem é Deus, para que toda boca, quando chegue no juízo final, quando chegue perante Deus, não possa dizer, eu não sabia quem era Deus, porque Deus se revelou a todos. Como que Deus se revelou a todos? Pelas coisas criadas, pela sua criação. Mas como diz em Romanos capítulo 1, mesmo Deus tendo se revelado ao homem, o homem não adorou a Deus. Ele adorou as imagens, ele adorou os animais e coisas semelhantes a ele mesmo, ao próprio homem. Mas Deus também se revela de outra forma. Deus se revela de uma forma especial. Como que é essa forma especial que Deus se revela? Deus fala particularmente pela sua palavra. E nós temos uma forma bem interessante, como que Deus agia no Antigo Testamento. Como que Deus agia no Antigo Testamento, a forma de Deus falar. E o texto vai dizer: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. No Antigo Testamento, a forma que Deus agia, que Ele agia outrora, a forma que Ele falou no Antigo Testamento, Ele falou em muitas vezes, de forma infinitas, muitas vezes Deus falou. E como aconteceu isso? Como que Deus falou muitas vezes? Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Deus falava através de sonhos, Deus falava através de sarça, Deus falava através de visão, Deus falava até por uma mula. Deus usou muitas formas para falar com o seu povo, para falar com quem Ele queria se comunicar. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Deus falou aos pais. Nós que estamos tendo as aulas na escola bíblica dominical, nós vemos muitas que são chamadas de teofanias. As teofanias são os momentos que Deus aparece às pessoas. E nós vimos lá em Gênesis que Deus apareceu muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais. Deus apareceu a Jacó em forma de anjo. Deus apareceu a Abraão em forma de anjo. Deus apareceu em forma de sarça. Deus apareceu em José em sonho. Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras aos pais. É assim que está registrado. E Deus falou também pelos profetas. Pelos profetas nós tínhamos aquela frase bem clássica, né? Disse Deus assim, disse Deus porém, disse Deus. Então quando os profetas falavam, eles eram a voz de Deus que queria falar às pessoas, que queria se comunicar às pessoas. Então o texto está dizendo assim, antigamente, outrora, Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras, mas nestes últimos dias, quais são os últimos dias? A Bíblia vai falar diversas vezes sobre os últimos dias.
qual a característica que nós temos a respeito dos últimos dias? A característica que nós temos dos últimos dias é desde quando Cristo veio à terra até a sua volta. É a sua aparição na terra até a sua segunda volta, os últimos dias. A sua ascensão e a sua volta, os últimos dias. A Bíblia, quando vai falar nos últimos dias, nós temos que colocar essa lacuna. A presença de Cristo na terra e o seu retorno na terra. Nós vivemos estes últimos dias. Nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Ele nos falou pelo Filho, o Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então aqui nós vemos então um contraste da forma que Deus falou e da forma que Deus tem falado. Deus falou como? Muitas vezes, muitas maneiras. Hoje Ele nos fala de uma única forma. Ele nos fala através do Filho. Tudo que nós quisermos saber a respeito de Deus, tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus, nós temos e recebemos do Filho. Ele é a palavra, Ele é a revelação de Deus, Ele é a palavra de Deus, Ele é justamente a parte dessa revelação especial, Ele é a redenção. A revelação especial, ela tem a característica salvífica, de salvação, e a salvação está justamente em Cristo Jesus, porque Ele é a revelação de Deus, a revelação final. O texto vai dizer assim, que Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras, mas agora Ele fala através do Filho. O Filho é suficiente, a fala do Filho é suficiente. O que o Filho diz, o que o Filho expressou, o que o Filho caminhou, o que o Filho disse, é suficiente para nós. Antigamente eles falavam por sonho, por visões. Hoje, a suficiência da palavra, a suficiência que nós temos está no Evangelho, está em Cristo. A suficiência está justamente naquilo que Ele é. Em Romanos 1, capítulo 16, vai dizer que pela fé nós temos a revelação do poder de Deus. O poder de Deus que é revelado no Evangelho. O poder de Deus que é revelado no Evangelho. O Evangelho é a revelação de Deus. Porque o poder de Deus é revelado no Evangelho. O Evangelho é as boas novas de Cristo Jesus, a qual Ele revelou justamente a palavra de Deus, essa palavra poderosa, essa palavra redentiva, essa palavra que nos liberta e nos livra do nosso cativeiro. Cristo é a palavra. Então, a primeira característica do poder do Filho é que Ele é a palavra. Ele é a palavra, Ele é o complemento, Ele é a palavra completa. Eu falei hoje pela manhã que a Bíblia é um livro cristocêntrico, de Gênesis e Apocalipse ela fala de Cristo, até quando nós nos referimos ao passado, ela fala sobre Cristo, e nós temos justamente Cristo como a suficiência da palavra. Cristo é caracteristicamente a suficiência da palavra. Então, quando nós vamos ver justamente esse poderio do Filho, essa palavra, o autor vai demonstrar agora quem é essa palavra que ele está falando, essa palavra poderosa, essa palavra suficiente. E ele vai falar uma outra característica do Filho. Me ajude aqui a passar, por favor. Diogo. Pode passar tudo mais uma vez. A segunda característica a respeito do Filho, o texto vai dizer no versículo 2, no versículo 3, que Ele é o resplendor da glória. A palavra, o Filho, o poderoso, Ele é o resplendor da glória.
nós podemos pensar glória também de várias maneiras. Se eu perguntar então novamente individualmente para o irmão, o que é glória? O que nós pensamos a respeito da glória? Mas se nós voltarmos também mais uma vez para o Antigo Testamento, o Antigo Testamento vai colocar um cuidado muito especial a respeito da glória de Deus. Ele é tão especial, porque quando nós formos lá para Gênesis 33, Moisés pede para ver a glória de Deus. E Deus fala, você não pode ver a minha glória, porque se você ver a minha glória, você morrerá. Nenhum homem pode ver a glória de Deus. Ninguém pode ver a glória de Deus. Quando Isaías teve aquela aparição, e os anjos apareceram, os próprios anjos escondiam a face diante da glória de Deus. E eles diziam, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, glória e majestade ao que está nas alturas. A sua glória, quando os querubins, os anjos viram a face de Deus, eles tapam a face com as suas asas. Isso é caracterizado também na arca, a qual os anjos se curvam e tapam a vista, porque ali também está refletindo quem é Deus. Era a representação de Deus entre os homens. A ideia da glória de Deus, que ela é magnífica. Nós não podemos imaginar, mensurar o que é a glória de Deus, porque ela é muito grande. Mas o texto vai dizer que Cristo, Ele é o resplendor, Ele é a luz, Ele é aquele que mostra a luz da glória de Deus. A palavra é o resplendor da glória de Deus. Essa palavra, o Cristo, Ele é o resplendor, a luz. E é bem interessante nós olharmos Cristo como resplendor da glória de Deus, como justamente essa luz, que ilumina nossas vidas, que abre os nossos olhos, abre os nossos caminhos, nos guia. Nós temos também no Salmo 19, eu separei um texto, essa parte do texto, do 4 ao 6, que vai dizer, aí pôs uma tenda para o sol, a qual como noivo sai dos seus aposentos. Você pensa o sol, a ideia do noivo, né? Hoje nós temos o costume de falar sobre a noiva que vai lá em direção ao noivo, né? Sai dos seus aposentos e sai toda maravilhosa, toda adornada em direção ao noivo. Mas o texto vai dizer, possivelmente na cultura, que quem sai para procurar a noiva é o noivo. E ele sai justamente dos seus aposentos com uma glória. E ele é como o sol. E vai dizer que ele aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo sai dos seus aposentos, se regozija como herói, e percorre todo o seu caminho, principia numa extremidade dos céus até a outra, e vai o seu curso, e nada refoge o seu calor. Pensa na glória de Cristo, aquela que esquenta e invade todo o nosso ser, a demonstração de quem? Dessa glória de Deus, essa glória especial, essa glória salvífica, essa glória que enche os nossos corações. Cristo é justamente essa expressão, esse calor, e nada foge ao seu alcance. Não há sombra, não há quem possa se esconder, não há quem possa se esconder da glória que está em Cristo Jesus, a glória de Deus que está em Cristo Jesus. A grandeza do Filho está nessa glória, Ele é a glória de Deus. Não sei se os irmãos conseguem entender, Ele é a glória de Deus. É justamente isso que nós estamos querendo demonstrar. Jesus, Ele é a palavra completa, Jesus é a glória de Deus, demonstrada e que ilumina os nossos corações. Uma outra característica que nós vamos passar agora é a respeito, justamente, me ajuda aí, Diogo, do que Ele é justamente a expressão exata do ser de Deus. Ele é a glória e Ele é o ser de Deus. Nós temos a ideia que Cristo e Deus, eles são a mesma essência. Eles são
pessoas diferentes que se caracterizam o mesmo Deus. Possivelmente, se eu for tentar explicar a Trindade aqui, eu vou me embaralhar e posso confundir os irmãos. Mas Cristo, ele possui a mesma essência do Pai. Cristo é Deus, e ele mesmo demonstrou isso. Quando Filipe, lá em João, capítulo 14, ele diz: Senhor, nos mostre o Pai. Ele vai dizer assim: como você me pede para mostrar o Pai? Eu, que estou com vocês há tanto tempo, e você me pergunta para me mostrar o Pai? Ele é a expressão exata do ser de Deus. Se nós quisermos tentar entender o Deus, nós olhamos para o Filho. Se nós quisermos fazer a vontade de Deus, nós olhamos para o Filho. Se nós quisermos agradar a Deus, nós olhamos para o Filho, porque Ele é a expressão exata do seu ser, igual, idêntica, Ele é a expressão de Deus. Muitas pessoas querem qualificar, né? Até nessas perguntas que fala quem é Jesus, ele vai falar assim: ele é um ser menor que Deus. Ele é menor que Deus, né? O Pai é maior, Deus é menor. Eu até estava falando com uma irmã hoje pela manhã, e ela falou que conversou com o Uber, e ele fala: eu vou na igreja católica e eu acho que Jesus, ele tá abaixo de Deus. Mas aqui o texto vai dizer que Cristo não está abaixo de Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Em João mesmo vai falar muito a respeito de Cristo como Deus. Em João capítulo 10, 30 vai dizer que Ele e o Pai são um. Assim também como o Pai, o Filho e o Espírito são um. O Filho e o Pai são um. Ele é justamente a expressão, Ele é a expressão da glória de Deus, Ele é a expressão exata do seu ser. Então, olha as características do Filho, as características gloriosas do Filho. Ele é a palavra completa, suficiente em nossas vidas. Ele é o resplendor da glória de Deus. Nós vemos a glória de Deus no Filho, e nós vemos a expressão de Deus no Filho. Ele é a expressão exata do seu ser. Ele e o Pai são um. Nós não podemos nos confundir a respeito disso. Quem é o Filho? A parte gloriosa do Filho. Quão glorioso é o Senhor. Quão glorioso é o Filho em nossas vidas. Como nós vemos a Deus, como nós vemos o Filho e essa expressão de glória. Nós avançando e vendo essa outra característica que o texto nos dá a respeito dessa grandeza de Cristo, nós avançamos mais uma vez e vemos que Ele é o Criador, e não somente o Criador, mas também é o sustentador. No versículo 2 ele vai dizer: o qual também fez o universo. Nós podemos também fazer um paralelo com os outros textos, porque nós temos também, quando nós queremos ter embasamento bíblico, nós olhamos para a própria Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia explica a Bíblia. E nós vemos outro texto, principalmente os textos a respeito da criação, nós vemos o ser do Filho, nós vemos a pessoa do Filho trabalhando na criação, e é isso que João vai caracterizar no seu primeiro capítulo. Em João, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer que o Verbo é o Criador, que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E é interessante porque o texto, as nossas Bíblias, elas vão fazer uma tradução como o verbo, mas também pode ser traduzida como a palavra. A palavra fez. Todas as coisas foram feitas pela palavra. Jesus, como nós vimos,
é a palavra suficiente, a palavra de Deus suficiente para todas as coisas. Essa palavra suficiente, ela criou todas as coisas, tudo que nós podemos enxergar, tudo que nós podemos ver, e o que nós não podemos ver, foram feitos através da palavra, e a palavra é o Filho. Quando nós vemos lá em Gênesis, capítulo 1, e Deus disse, haja luz. O disse é a palavra criou a luz, a palavra criou a terra, a palavra criou os animais, a palavra criou o homem. Cristo é a palavra. Ele fez todas as coisas, Ele fez todas as coisas conforme a sua imagem, porque o Cristo é Deus. Ele fez todas as coisas conforme a sua imagem, porque Ele é o Criador. Ele é o Criador. Ele não é somente o Criador, mas no versículo 3 ele vai dizer, Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não somente é o Deus Criador, Ele é o Deus sustentador. Ele sustenta todas as coisas, o Deus Criador e o Deus que sustenta. Muitas pessoas nós temos a ideia de uma teologia deísta, deísmo aberto. Fala assim, Deus criou todas as coisas, deu corda no relógio, deixou o mundo ao seu bel prazer, a tudo que Ele quer. Por isso que nós vemos tanta maldade no mundo, né? Porque Deus deixou e largou o homem ao seu bel prazer. Mas não, o nosso Deus, o Cristo, o Filho, Ele é comunicável. Ele é um ser pessoal. Ele não somente cria, mas Ele sustenta. Ele sustenta e mantém a criação. Todas as coisas que nós vemos hoje são criadas e sustentadas pelo Cristo. Se nós vemos um pássaro, nessa caminhada de vida que ele é criado e sustentado por Cristo. Todas as coisas são criadas e sustentadas pelo Filho, porque nós vemos a característica do poder e da grandeza do ser de Cristo, do Filho. Ele é grande, poderoso, criador e sustentador. Ele sustenta e mantém as nossas vidas nele mesmo, para a sua própria glória. Nós continuando, olhando justamente para essa característica da grandeza do Filho, nós passamos então para o último tópico. Ele purificou os pecados, e vai ainda estar no versículo 3. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E aqui nós vemos também mais uma ideia de Cristo como suficiente. Ele basta em relação à palavra, e Ele basta em relação à purificação de pecado. Ainda aqui, nessa carta aos Hebreus, o autor vai dizer em Hebreus 10:4, que o sangue de bodes e de bois não podem perdoar os pecados. Eles são aqui, todo sacrifício, tudo que é feito no Antigo Testamento, ele vai dizer lá em Hebreus 10, ele vai dizer que são apenas sombras do verdadeiro sacrifício. Nós vemos então algo suficiente. Então nós vemos que antigamente, no Antigo Testamento, até as palavras eram feitas e passadas muitas vezes, de muitas maneiras, e os sacrifícios também eles eram feitos muitas vezes e de muitas maneiras para a purificação do pecado. Se você cometia um pecado, você tinha que ir lá, junto ao representante de Deus, o sacerdote, e através do sacerdote fazer o sacrifício para perdão dos seus pecados, para a remissão e expiação do seu pecado.
E os pecados ocultos do povo eram feitos de ano em ano, numa grande festividade. E ali era feito uma vez por ano um sacrifício por todo o povo. Sempre era feito de ano em ano o sacrifício e matava os animais, derramando sangue. Aqui nós vemos um sacrifício único, suficiente, que basta. O sacrifício de purificação dos pecados. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo morreu para purificação dos nossos pecados. E o sangue vertido por Cristo é suficiente. O sangue vertido de Cristo, ele é suficiente e ele é eficaz para perdão dos pecados. Dos nossos pecados. A eficácia que há no sangue de Cristo. É o que diz lá em Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 25. Paulo vai dizer que a quem Deus propôs, o quê? O sangue do Filho. No Filho Deus propôs, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Satisfação. Uma satisfação do pecado. A propiciação tem a ideia da satisfação do preço do pecado. Então, o sangue de Cristo é suficiente, ele satisfaz a exigência de Deus em relação ao pecado. E isso nos alcança através da fé que nós depositamos em Cristo. Da forma que nós olhamos o Filho, nessa grandeza que nós olhamos o Filho, porque a sua fé nada mais é a forma que você olha para o Filho. Não somente que você olha para o Filho, mas a forma que você guarda o Filho no seu coração. Ele é a purificação dos pecados, a suficiência. E essa suficiência é tão clara, porque depois de ter havido feito essa purificação do pecado, ele assentou-se à destra do Pai das alturas. Nós não vemos Cristo morrendo todos os dias pelos nossos pecados. Nós não vemos Cristo morrendo todos os anos, todos os meses. Nós vemos a suficiência. E depois de ele ter completado a missão, como ele disse na cruz, está consumado, está feito, o pecado está perdoado. Ele ascendeu ao céu e reina, entronizado, a majestade nas alturas, o reino de Deus está completo, ele está entronizado, ele está na majestade dele, no céu. E o que ele está fazendo no céu? Ele está trabalhando através da sua palavra, a palavra de Cristo que está relatada nas Escrituras. Ele está demonstrando a sua glória e a sua essência. Ele está sentado nas alturas, demonstrando a sua essência, a sua glória. Ele está sentado nas alturas, demonstrando a purificação e o amor que ele tem comigo e com você. Porque ele mantém, ele sustenta todas as coisas. E ele sustenta a criação. E nós, a igreja, somos a principal criação do Filho, a qual ele criou e a qual ele sustenta pelo poder da sua palavra. O reino e o poder da palavra. O Filho sustenta a igreja. A igreja nunca vai morrer, a igreja nunca vai perecer, porque nós temos um Deus que sustenta ela. Nós temos um Cristo, Ele é a igreja. Ele vai dizer que não somente Ele e o Pai são um, mas Ele vai dizer que a igreja, em João capítulo 17, Ele vai dizer que aqueles que são dEle, também são um com Ele, assim como o Pai é um com Ele. Nós somos um com Cristo, nós fazemos parte da família de Deus. A ideia de que o perdão dos pecados está completo em Cristo. Ele reina, sustenta e cria. E nós somos a criação perfeita. Ele é a demonstração
principal, como diz lá em Romanos capítulo 1, vamos abrir em Romanos de novo, em Romanos capítulo 1, ele vai falar, pois não me envergonho do Evangelho. Por que ele não se envergonha do Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho é as boas novas de Cristo, e em Cristo nós vemos a revelação de Deus, é o poder de Deus demonstrado em você e em mim. Esse é o Evangelho de Deus, o poder de Deus manifestado em nossas vidas. Irmãos, muitas vezes as pessoas vão na igreja para ver poder. Eu quero ver poder, eu quero ver milagre, eu quero ver glória. E a igreja, ela tem essa missão: demonstrar poder, demonstrar o milagre e demonstrar a glória. Como que a igreja faz isso? Expondo a palavra, porque a palavra é Cristo, o Evangelho é Cristo, e o Evangelho é a palavra, o poder e a glória de Deus. Tudo isso demonstrado em Cristo. Nós podemos fazer essa pergunta uma segunda vez. Depois de nós lermos o texto, cantado as canções, quem é o Rei da Glória? Quem é o Criador? Quem fez todas as coisas? Depois de nós termos cantado, depois de nós termos lido, depois de nós termos exposto a palavra que invade nosso ser, nós podemos fazer uma pergunta a segunda vez. Quem é Jesus para você? E essa é uma pergunta retórica, que você vai fazer no seu coração. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu espero que o autor de Hebreus tenha demonstrado essa grandeza do Filho no seu coração, e que você possa olhar o Filho de uma forma diferente de como você entrou, porque o Filho demonstra a sua grandeza na palavra, na glória, na expressão, no perdão dos pecados e em toda a sua obra que Ele sustenta. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor bendito Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é o Deus da glória, o Senhor é o Deus que demonstra o seu poder através da sua palavra, o Senhor demonstra quem o Senhor é